Hoje nós damos continuidade a esta série de estudos a respeito da Trindade. O nome da série é A Perfeita Trindade e hoje é a aula de número 4. Então, nas duas primeiras aulas, ou nos dois primeiros estudos, nós gastamos tempo olhando estes 5 conceitos que daqui a pouco vão aparecer aí na tela. Deus é um, Deus é três, as 3 pessoas são plenamente Deus, cada pessoa é distinta das demais, e as 3 pessoas se relacionam eternamente entre si como Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós introduzimos esses conceitos nas duas primeiras aulas. Na semana passada nós falamos a respeito da divindade de Cristo. Então estudamos vários textos bíblicos e algumas implicações da divindade de Cristo. E vimos que se alguém não afirma que Jesus Cristo é Deus, essa pessoa não pode ser salva. Ou seja, a divindade de Cristo não é um anexo sem importância da doutrina da salvação, mas é uma afirmação central da nossa fé. Jesus é Deus, 100% Deus. Aliás, assim como a Trindade. Para que alguém seja salvo, é necessário crer na Trindade, como a subsistência de Deus em 3 pessoas distintas, e ainda assim, essas 3 pessoas são plenamente Deus e só existe um Deus. Então, na semana passada, a divindade de Jesus, nesta semana, humanidade de Jesus. Jesus é 100% homem. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele não era um corpo humano no qual tinha um espírito divino. Não. Jesus era 100% homem. Aliás, Jesus tornou-se 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Então hoje nós veremos esses 5 tópicos que você tem aí na tela. Número 1, veremos o testemunho das Escrituras a respeito da humanidade de Jesus. Vamos ver vários textos bíblicos. Número 2, veremos o testemunho de alguns estudiosos, de alguns teólogos a respeito da humanidade de Jesus. Número 3, a necessidade da humanidade de Jesus. Por que o verbo teve que se fazer carne? Por que isso é absolutamente essencial para a nossa fé? Número 4, o fato de que essa afirmação é essencial. E número 5, e daí? O que isso faz de diferença na minha vida? Eu crer que Jesus é 100% homem, como isso impacta a minha vida? Então vamos lá, Jesus é 100% homem, o testemunho das Escrituras. Primeiro texto maravilhoso aí é esse, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. É lindo esse texto, porque ele tem tanta verdade contida de maneira resumida, sumarizada, encapsulada. Ele é Deus, ele é o mediador, ele é Cristo Jesus e ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. E é exatamente porque ele é Deus e homem que ele pode funcionar como o único mediador entre Deus e os homens. O outro texto, nós lemos parte dele, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então notem, João começa subentendendo a eternidade do verbo. Lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia e o verbo já participava, a segunda pessoa da Trindade, que nós conhecemos como Jesus Cristo, mas que é aqui nesse momento chamado de o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Mas aí então houve um momento especial na história,
houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio como testemunha e João era o principal sinal, principal símbolo da vinda do Messias. Então, depois que João aparece no cenário da história, o Verbo está no mundo. Agora o Verbo já não está mais no princípio com Deus, mas agora o Verbo rompe a barreira da criação e ele entra na própria criação que ele mesmo foi o agente para que ela viesse a acontecer. Ele entra na criação, o Verbo está no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne, assim como nós. O Verbo tomou sobre si a nossa natureza carnal. Carnal evidente, não no sentido de pecaminosa, mas carnal no sentido de sermos seres de carne e ossos e sangue. O Verbo compartilhou de todas essas realidades junto conosco. Lucas 1, 30 a 35 também dão testemunho da humanidade de Jesus, da humanidade do Verbo, ao dizer: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Até aqui nada implicaria que ele é Deus em certo sentido. Ela vai ficar grávida, ela vai ter um filho, tudo coisas da humanidade. Ele vai ter um nome, o nome de Jesus, que inclusive era um nome bem comum na época, é o nome Josué, é o mesmo nome normal. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Até essa expressão não implicaria necessariamente na divindade, porque os reis eram considerados filhos de Deus. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí então vem a próxima parte do texto. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Maria então questiona o anjo, porque até então parecia tudo muito natural. Parecia que Maria ia ter uma concepção natural e um filho como qualquer outra mãe tem um filho. Mas é aí que vem a informação preciosíssima. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Algumas pessoas não compreendem isso muito bem. Irmãos, Jesus é literalmente filho de Maria. O óvulo de Maria foi fecundado de maneira miraculosa, milagrosa, pelo Espírito Santo de Deus. De tal maneira, eu ia dizer brincando, mas não é brincadeira, é sério. A gente provavelmente vai ver, quando a gente chegar no céu, certa semelhança entre Jesus e Maria. Porque o homem Jesus carrega o DNA de Maria. Ele é homem, irmãos. Toda a carga genética, 50% foi provida por Maria, e 50% foi criada de maneira milagrosa pelo Espírito Santo. E assim Maria ficou grávida. Maria não foi apenas um ventre que abrigou um bebê que foi colocado ali. Não foi isso que aconteceu. Mas a semente de Maria foi fecundada. E ela então se tornou a mãe do nosso Senhor. Jesus é 100% homem, irmãos. E é assim que as pessoas o viam na sua época. Não havia dúvida com relação à sua humanidade nos tempos da humanidade, quando nos 3 anos que Jesus teve seu ministério público e nos 30 anos que antecederam. Vejam que de repente no Evangelho você tem essa pergunta: não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele.
Ou seja, quando algumas pessoas, especialmente aqueles que conviveram mais de perto com Jesus, que viram ele crescer, quando essas pessoas viram Jesus fazendo coisas milagrosas e falando palavras de vida, palavras poderosas, esse foi o questionamento. Não, mas esse é o carpinteiro. Esse é o pedreiro que a gente conhece. A palavra está mais para pedreiro do que para carpinteiro. Esse é o pedreiro que a gente conhece, filho do Zé. Esse é o filho do Zé. A gente conhece os irmãos dele, estão tudo aí, as irmãs, a gente conhece. Eles ficaram escandalizados por causa da divindade. Não por causa da humanidade. A humanidade eles sabiam, eles conviveram com ele. Mesma coisa os fariseus em certo momento do ministério de Jesus. Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Olha que blasfêmia que eles estão acusando Jesus. Pois sendo você apenas um homem, está aí se fazendo de Deus. Ou seja, durante o ministério terreno de Jesus, ninguém teve dúvida a respeito da humanidade de Jesus. No entanto, existem vertentes heréticas que acreditam que Jesus não foi 100% homem. Mas isso não era um problema na época dos dias terrenos dele. Pelo contrário, isso é o que todo mundo sabia. Esse slide ficou tudo pequenininho, era para eu ter separado em vários slides, não lembrei na verdade. Mas aqui é um slide que todos os versículos mostram alguma característica de ser humano presente em Jesus. Olha que interessante. Lá em Lucas 2,53, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como qualquer ser humano. Seres humanos passam por desenvolvimento físico e mental. E Jesus crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Ou lá em Lucas 4, 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Nosso Salvador sentia fome. Ah, mas e essa história de ficar 40 dias sem comer? Existem monges, até de religiões falsas, que conseguem colocar o próprio corpo num estado diferente e conseguem passar muitos dias, dezenas de dias, em jejum. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Nosso Jesus tinha fome. Ele tinha sede, ele cresceu. João 4,6, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Ele ficava cansado, irmãos. Fome, sede, cansaço. Ou, João 11,35, Jesus chorou. Características de um ser humano, não de Deus. Deus não se cansa, Deus não chora, Deus não tem fome, Deus não tem sede, mas Jesus teve tudo isso, porque Ele compartilhou da nossa verdadeira humanidade. Compartilhou ou não? Compartilha. Ainda hoje Jesus é 100% homem. Ele assumiu a nossa natureza para nunca mais deixar de comungar conosco em nossa natureza. Marcos 14, 33 e 34. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Deus que se fez homem, irmãos, e compartilhou da angústia dos mortais, das tristezas dos mortais, do pavor, do medo angustiante que caracterizam a nossa natureza humana. E finalmente ele morreu, comprovando a sua humanidade completa. O nosso Salvador morreu. E Jesus, clamando outra vez em alta voz,
entregou o Espírito. Irmãos, Jesus é 100% homem. Isso faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. Quando você estiver passando pelas coisas comuns da limitação da natureza humana, lembre-se que o teu Salvador se auto-impôs essas limitações por amor a você e aos demais eleitos de Deus. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Aliás, esse é o próximo texto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido de fato em figura humana. Ele assumiu a natureza humana e foi reconhecido de fato como ser humano. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é 100% homem. O que os teólogos ao longo da história da igreja comentaram a respeito disso? Começando com o breve catecismo, a pergunta 22 diz: como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Leiamos todos juntos. Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e nascido dela, mas sem pecado. Como que ele se fez homem? Ele tomou sobre si todas as características de um ser humano. Ele de fato tornou-se um ser humano, ele acrescentou uma natureza que ele não tinha. Ele era Deus e continua sendo para todo sempre. Mas ele em algum momento tornou-se homem, no momento da sua concepção, no momento que o Espírito Santo veio com seu poder sobre Maria. A segunda pessoa da Trindade tornou-se um ser humano. Esse teólogo Robert Latham diz o seguinte: a encarnação estabelece a compatibilidade entre Deus e a humanidade. Esse outro, James Montgomery Boyce, diz: um segundo fato igualmente importante é que ele também é completamente humano. Ele não é humano desde a eternidade passada, como é verdade em relação à sua divindade. Ele se tornou humano em um ponto específico no tempo através da encarnação. Mas agora, tendo se tornado humano, ele é Deus homem, a quem olhamos exclusivamente para a nossa salvação. Tornou-se homem, acrescentou sobre sua natureza divina a natureza humana. J.I. Packer, um outro ótimo teólogo, diz o seguinte: Jesus foi um homem que convenceu os que estavam próximos de si que ele também era Deus. Portanto, a sua condição humana não está em dúvida. É aquilo que eu falei, ninguém tinha dúvida. Das pessoas que conviveram com Jesus, ninguém tinha dúvida que ele era um ser humano. A dúvida é se ele era Deus. É isso que ele convenceu as pessoas durante a sua vida. Os cristãos, focalizando a divindade de Jesus, têm às vezes pensado que minimizar sua humanidade é honrá-lo. Isso é importante demais. Você não está honrando Jesus quando você subtrai dele a humanidade dele. Você está desonrando Jesus. Ele tornou-se homem para todos sempre. E o tornar-se homem não é humilhação. O tornar-se homem não foi humilhação para o nosso Salvador. Tanto é que ele é homem por toda a eternidade, ele não é mais humilhado. Passou o período da humilhação de Jesus Cristo. A humilhação teve a ver com a obra.
Teve a ver com a cruz, teve a ver com a morte, teve a ver com a maldição, teve a ver com a sepultura, não com a humanidade. Então eu e você nunca podemos minimizar a humanidade de Jesus. Ele é 100% homem, sendo ao mesmo tempo 100% Deus. O Packer continua: mas a encarnação significa antes que o Filho de Deus viveu sua vida divino-humana em e por meio da sua mente e corpo humanos, em todos os aspectos, maximizando sua identificação e empatia com aqueles que ele viera salvar, e recorrendo aos recursos divinos para transcender os limites humanos de conhecimento e energia, somente quando as exigências particulares da vontade do Pai assim o requeressem. Ou seja, durante a encarnação e a vida terrena de Jesus, Jesus não ficava lançando mão da sua divindade toda hora. Ele resolveu não usufruir da sua divindade. E apenas em alguns momentos, de acordo com o plano soberano do Pai, é que ele recorreu à sua divindade. Quanto ao mais, ele viveu como nós, no poder do Espírito, esvaziado, não ontologicamente, mas esvaziado economicamente, por ação, esvaziado da sua divindade. Mais um pouquinho. A ideia de que as duas naturezas de Jesus eram como circuitos elétricos alternados, de sorte que algumas vezes ele agia em sua humanidade e algumas vezes em sua divindade também é equivocada. Aqui é onde nossa razão e as nossas palavras começam a encontrar limite com a realidade da pessoa bendita de Jesus. Sabe aquela coisa que de vez em quando a gente diz, isso Jesus fez como homem, isso ele fez como Deus. Não é correto ficar usando esse tipo de limitações sobre a pessoa bendita do nosso Salvador. Agora, para assustar um pouquinho, 3 termos que são importantes quando a gente trata de cristologia, da doutrina a respeito de Cristo. 3 termos importantes. Número 1, união hipostática. Simplesmente significa a união das duas naturezas. Ok? Ele é uma pessoa e ele tem 2 naturezas. Quais são as 2 naturezas, irmãos? Humana e divina, ou divina e humana. Ok? E essa união das 2 naturezas em uma pessoa é chamada de união hipostática. Ok? Aí vem um outro termo curioso aí. Communicatio idiomatum. Communicatio idiomatum. Existe uma interação real entre as 2 naturezas de Jesus, de forma que até mesmo aquilo que é peculiar a uma das naturezas é comumente atribuído à pessoa como um todo. Então veja, tem coisas que a gente poderia falar a respeito de Jesus enquanto homem. Eu estou fazendo aquilo que eu falei que não se pode fazer, tá? Mas eu só estou fazendo para ilustrar. Tem coisas que a gente poderia falar sobre Jesus enquanto homem, que a gente não pode falar da divindade. Por exemplo, Jesus morreu enquanto Deus? Não. Porque Deus não morre. Não faz parte da propriedade da natureza divina a morte. No entanto, esse tipo de linguagem é usada na Bíblia, por causa dessa communicatio idiomatum. As propriedades peculiares de cada uma das naturezas são atribuídas à pessoa de Jesus. E aí então se fala da pessoa de Jesus, a partir dessas 2 realidades. E um último termo complicadinho aí, só para aqueles que têm curiosidade nessas coisas: ubiquidade de Cristo. Ubiquidade de Cristo. Ubiquidade é sinônimo basicamente de onipresença. Tá? Sinônimo de onipresença. Então Jesus Cristo hoje, 100% homem e 100% Deus, ele se encontra em algum lugar do espaço. Ele se encontra em algum lugar. Ele ascendeu corporeamente aos céus e ele está em algum lugar. Jesus Cristo é matéria, a gente não pode falar isso de Deus. Deus não precisa estar em algum lugar, porque Deus é espírito. Mas Jesus tem corpo, ele precisa estar em algum lugar no espaço.
Ainda assim, como ele é Deus, ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi esse o erro do luteranismo, quando o luteranismo disse: ele consegue estar como homem em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele está presente na ceia corporeamente. O que não pode ser aplicado. Porque eles pegaram uma característica singular da natureza divina e atribuíram à natureza humana. De novo, é muito complicado falar nesses termos, mas a gente precisa algumas vezes. 451 depois de Cristo. Olha, faz tempo, hein? 451 depois de Cristo. É que o pessoal essas discussões estavam fervendo na igreja. Tá? Desde o século 3 ali, as discussões sobre a humanidade e divindade de Cristo estavam muito efervescentes na igreja. Então, de vez em quando, a igreja se reunia num concílio, em algum lugar, para debater essas coisas. E aí eles diziam: isso daqui que você está afirmando é heresia. Você nega isso que você está afirmando? Aí se a pessoa negava, tudo bem. Se a pessoa reafirmava, então era considerado um herege expulso da igreja. Então, os primeiros séculos da igreja foram séculos de grande debate cristológico. Grande debate sobre a natureza de Cristo. Quem é Jesus à luz das Escrituras? Quem é a segunda pessoa da Trindade? E um dos produtos de todas essas discussões foi o credo calcedoniano, escrito em 451 depois de Cristo, que afirma o seguinte: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, a Mãe de Deus. Isso daqui teve tanta briga por causa dessa expressão nesse credo, mas muita briga mesmo, essa expressão a Mãe de Deus, porque eles não estão afirmando que ela é mãe de Deus no sentido de que ela é divina também, de que ela tem propriedades divinas. Não é isso que foi afirmado pela igreja naquela época, mas sim que Jesus é Deus. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade é Deus, essa pessoa divino-humana. Então, nesse sentido, ela é mãe de Deus. Eles continuam mais um pouquinho. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conjuntas, mas separadas num certo sentido, elas não se misturam, indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. Que tal essa declaração teológica do século V? Quando um concílio declarava algo desse tipo, eles não estavam produzindo teologia avançada. Eles estavam dizendo: isso daqui é o mínimo que alguém tem que crer para poder ser chamado de crente. Ou seja, isso daqui é o básico do cristianismo. Já no século V. Terceira parte da nossa aula de hoje. A necessidade da humanidade do Verbo. Por que era necessário que a segunda pessoa da Trindade acrescentasse sobre si a natureza humana? Por que ele não salvou a gente simplesmente sendo Deus?
Esse teólogo aí nos ajuda a responder. O Robert Latham diz o seguinte: por trás deste mistério está o ponto surpreendente de que somente Deus não poderia nos salvar. Soa até como heresia, né? Falar que Deus não pode fazer alguma coisa, soa mal. Mas olha a explicação. Em outras palavras, fora da vinda do Filho entre nós como homem, não poderíamos ser salvos. Isso não se deve a nenhuma falta ou deficiência da parte de Deus. Ele tem o poder de fazer o que quiser. Mas como ele se declara justo, a salvação por decreto teria sido inconsistente com o seu caráter. Então note, Deus é onipotente, mas tem coisa que Deus não pode fazer. Como assim? Coisas que negam a sua natureza. Deus pode pecar se ele quiser? Não. Lógico que não. Ah, então Deus é impotente. Não, lógico que não também. Pecado é algo terrível, é algo mal. Até questiona-se a existência ou se o pecado é só ausência de bem, não é? Como que aquele que é o sumo bem, como é que ele faria o mal? É impossível. E tornar justo alguém que é injusto, não é uma coisa justa para se fazer. Então Deus não podia fazer isso. Ele precisava que alguém pagasse a conta para ele poder perdoar. Ele continua. Como Deus se declara justo, a salvação por decreto teria sido inconsistente com o seu caráter. O pecado do primeiro Adão só poderia ser expiado por um segundo Adão, que não carregasse a culpa e a corrupção herdadas do primeiro. O Salvador precisava ser um homem perfeito e justo. Ok, mas isso são palavras de homem, não é? Será que ele está certo no que ele disse? Então vamos para a palavra perfeita de Deus. Hebreus diz assim: visto, pois, que os filhos, está falando da gente, os filhos têm participação comum de carne e de sangue. Nós temos carne e sangue. Ele está usando carne e sangue como um símbolo para falar da humanidade. Também Jesus igualmente participou dessas coisas, de carne e de sangue, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, presta atenção, era necessário. Por isso mesmo, para ele nos socorrer e nos salvar, era necessário. Necessário para quem? Quem está dizendo que é necessário? Deus. Era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Semelhante em quê? O que o texto falou agora há pouco? Semelhante em quê? Em compartilhar conosco o quê? Carne e sangue. Humanidade. Era necessário para que ele se tornasse o nosso Salvador. Irmãos, imaginem o escândalo do amor que a gente está falando aqui. Imaginem o escândalo de amor. Deus, todo-poderoso, infinito, eterno, majestoso, cheio de glória, decidir tomar sobre si natureza humana para poder nos salvar, para poder ser o nosso representante. Era necessário que ele se fizesse como nós. Assim, a afirmação da humanidade de Cristo é essencial. Se alguém nega que Jesus Cristo é 100% homem, essa pessoa não pode ser chamada de irmão. Quem está dizendo isso não sou eu, mas foi o apóstolo do amor, que disse o seguinte: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Quem nega a verdadeira humanidade de Cristo, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Ou seja, qualquer pode fazer boas obras, pode ter cara de igreja, pode se vestir igual crente, pode falar igual crente, pode até ter a Bíblia debaixo do braço, pode fazer de tudo. Se não afirma a humanidade de Jesus Cristo, a total humanidade de Jesus Cristo, não é nosso irmão. O espírito que atua nessa pessoa não é o espírito de Deus, é o espírito do anticristo. Isso dito pelo apóstolo do amor. Ok? Último tópico, então, do nosso estudo, e aí então a gente vai abrir para perguntas. Por que a humanidade de Cristo nos importa? Eu peguei um texto só, ok? Para ilustrar isso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Aqui eu costumo dizer que você precisa usar uma regra matemática. Menos com menos dá mais. Então esses dois nãos, uma dupla negativa, se anulam, um não anula o outro. Então você pode transformar esse texto da seguinte forma: nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Por que nós temos um sumo sacerdote que é capaz, é hábil para se compadecer das nossas fraquezas? Porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É porque ele tomou sobre si a nossa natureza humana, com as suas limitações peculiares, que ele é poderoso para se compadecer de nós. Ele é misericordioso para ter compaixão de nós. É por isso que a gente pode ter certeza que a gente pode aproximar do trono da graça com confiança, e a gente vai receber misericórdia e graça para a ocasião necessária. Porque ele entende. A gente nunca pode dizer para Jesus, às vezes a gente diz uns para os outros, ou pensa, né? No mínimo a gente pensa: você não está na minha pele para saber o que eu estou passando. Jesus responderia: eu tomei essa sua pele aí. Eu tomei a sua carne e seu sangue. Eu compartilhei dessas coisas para sofrer tudo o que você sofre. E por isso eu sou competente para me compadecer de você. Eu entendo. Irmãos, Jesus entende. Nós não nos compreendemos mutuamente tantas vezes, mas Jesus nos entende. Porque ele tomou sobre si verdadeira natureza humana. E ao contrário do que alguns poderiam imaginar, mas se ele era Deus ao mesmo tempo que ele era homem, então as tentações dele não foram verdadeiras, pelo contrário. Eu e você nunca somos tentados no ponto máximo da tentação. Se a tentação fosse igual a um velocímetro de carro, a nossa, chega a 30, 40, 60. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E mesmo assim a gente cai. Nem precisa ficar tão complicado assim, às vezes a gente já cai. Jesus foi tentado a 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 1000. Ele foi até o máximo, o cúmulo da tentação que alguém pode ser tentado. Assim, quando nós somos tentados, irmãos, ele se compadece. Ele sabe o que é sofrer.
Ele sabe o que é sofrer as limitações da natureza humana. Tem dia que a gente está tão cansado, não é? Tem dia que a gente está cansado. Jesus entende. Com fome e sede, Jesus entende. Angustiado, Jesus entende. Porque Ele compartilhou da nossa natureza. Então Ele compreende completamente. A gente tem um Salvador completo. A humanidade de Jesus Cristo é essencial para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. Saber que nós temos Jesus Cristo, nosso mediador, que nos aproxima do Pai. E Ele é homem como nós, ao mesmo tempo que é Deus. E assim Ele é competente para nos aproximar do Pai. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar e eu vou abrir para perguntas. Pai, que grande maravilha aprendermos um pouco mais sobre a bendita pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor, Deus que se encarnou de fato, tomou sobre si, de maneira completa, a nossa natureza. E por isso mesmo Ele é competente para ser o nosso Salvador. E por isso mesmo Ele se compadece de nós, Ele nos compreende. Louvado seja o Teu nome. Receba toda a adoração e toda a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Perguntas, meus irmãos. Perguntas sobre a humanidade de Cristo. Pastor, Pois não. eu sempre tive uma dúvida com relação à oração da Ave Maria, né? Que a gente ouve os católicos. E tem uma parte que eles dizem, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu sempre achei que esse Mãe de Deus era errado. Não é errado, então, na reza deles, eles falarem Santa Maria, Mãe de Deus? Depende do que alguém quer dizer por essa expressão. Quando ela foi cunhada em 451 depois de Cristo, o objetivo não era a exaltação de Maria, mas o objetivo era a exaltação de Cristo. Entendeu? Foi por isso que eles falaram a Mãe de Deus, naquele credo calcedoniano, porque eles queriam exaltar Cristo, deixar claro que aquele bebê era Deus. Já bebê, ele era Deus, Deus encarnado, mas Deus, completamente Deus. Então, quando a expressão foi inventada, ela foi inventada nesse sentido, para a exaltação de Cristo. Mas aí, com o passar dos anos, ao longo da história, essa expressão foi mudando para se tornar uma expressão de exaltação de Maria, ao ponto de algumas vertentes da igreja defenderem a divindade de Maria. O que, veja, foram sendo criados dogmas na história da igreja, certo? Primeiro foi a Imaculada Conceição de Maria. Então, quer dizer, mesmo quando ela deu à luz a Jesus Cristo, ela não perdeu a virgindade. Depois foi criada a perpétua virgindade de Maria, ou seja, ela não teve nunca mais relação com homem nenhum. Depois foi criada a ascensão de Maria. Então, quer dizer, foram sendo criadas doutrinas que não estão nas Escrituras, por meio de decretos papais. Aí, essa expressão Theotokos, essa expressão Mãe de Deus, morfou. Ela deixou de ser uma expressão de exaltação de Cristo e se tornou uma expressão de exaltação de Maria. Ao ponto de alguns, eu já vi isso, já vi na televisão, alguns padres fazerem o sinal da cruz e dizerem em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém faz isso, elevou Maria à quarta pessoa da Trindade. E isso é um absurdo. À luz das Escrituras, isso é um completo absurdo. Okay. Tá. Perguntas, irmãos? Pois não, Tiago, espera só o microfone chegar aí.
Pastor, hoje e pela eternidade, Cristo continua sendo 100% homem, né? Sim. O corpo humano de Jesus foi colocado na sepultura. E o espírito humano de Jesus foi para onde vão os espíritos humanos quando morrem. E depois de 3 dias, ou no 3º dia, o espírito humano de Jesus entrou no corpo humano de Jesus. E ele ressuscitou dos mortos como homem. Assim como vai acontecer conosco. E ele subiu aos céus como homem. Os evangelistas até fazem questão de dizer que ele comeu depois da ressurreição, como uma marca bem clara de que ele era 100% homem. Ele não era um fantasma. Embora ele tivesse a propriedade de entrar num lugar com todas as portas fechadas, mas ele não era um fantasma. Tá? Tanto é que ele comeu com eles. Então, sim, ele ressuscitou como 100% homem, e ele ascendeu aos céus, e até hoje continua sendo, e vai ser por toda a eternidade. Nós vamos conviver na eternidade com o homem Deus Jesus Cristo. Isso é belíssimo. Mais alguma pergunta, queridos? Ok. A irmã lá atrás, por favor, alguém leve o microfone. Pastor, o senhor falou do corpo de Cristo, né, que foi ressuscitado, que ele é 100% Deus. Me veio uma curiosidade para saber sobre o nosso corpo na ressurreição, porque o que eu aprendi, que eu não sei se é o certo, que o nosso corpo vai ser transformado em um outro corpo celestial. Isso vai acontecer? Vai acontecer, mas a matéria-prima dessa transformação é esse corpo aqui. Tá? Então não é que a gente vai receber um novo corpo, mas é nesses termos mesmo. O nosso corpo vai ser transformado, assim como aconteceu com o de Cristo. Tá? E essa carcaça aqui. Tá? Então isso daqui não é uma coisa sem valor. Isso daqui vai... Parte disso daqui vai durar a eternidade inteira. Ok? Então, parte disso tem implicações para a vida bem prática do cristão. Né? Da nossa mordomia do nosso corpo. Ok? Muito bem, meus irmãos. Pois não, irmã? Quem é cremado continua sendo pó. Veja, a Bíblia fala sobre o pó. Então, ainda que a gente seja reduzido a pó e espalhado pelos 4 cantos do mundo, por assim dizer, de alguma forma Deus vai pegar parte dessa matéria-prima e vai usar na nossa ressurreição. Ok? Então, eu particularmente não vejo nenhuma restrição em relação a isso. Existem crentes que vêm. Tá? Existem crentes que acham que o corpo não deve ser cremado. Mas eu não vejo nenhuma restrição bíblica para dizer que o corpo não possa ser cremado. Ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos encerrar com mais uma palavra de oração. Eu convido Samuel para que venha aqui à frente e encerre com essa palavra de oração. Oremos, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, nós, diante de Ti, ó Deus, nós expressamos a nossa gratidão, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, ó Deus, de aprender mais do Senhor, aprender mais da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Pai, nós Te louvamos pelo Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Senhor, ó Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é aquele que nos deu a vida, Senhor. Ó Pai, o Senhor morreu por nós, o Senhor se tornou homem, o Senhor, ó Pai, se fez carne, ó Pai, e habitou entre nós, ó Pai, cheio de graça e de verdade. Ó Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor, pela Sua graça, pela Sua infinita graça, Senhor, o Senhor tomou este corpo humano, Senhor, e assim, ó Pai, cheio, ó Deus, ainda das imperfeições por causa dos efeitos do pecado, ó Deus, o Senhor sofreu, o Senhor padeceu, o Senhor passou fome, ó Pai. Ó Pai, nós aprendemos, Senhor, como o Senhor, ó Pai, passou por dificuldades,
como um corpo humano, ó Pai, coisa que o Senhor não precisaria, Senhor. Mas por amor a nós, por amor e misericórdia, ó Deus, o Senhor sofreu. Ó Deus, nós te louvamos, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, aquele que se entregou ao Senhor para salvar aqueles que o Senhor amava, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos fortes como o Senhor foi e como o Senhor o é. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes, ó Deus, a sermos santos, a sermos, ó Deus, cada dia mais preparados, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais moldados à imagem de Cristo. Prepara o nosso coração, ó Deus, todos os dias, para que sejamos cada dia mais, Senhor, crentes que vivem, ó Deus, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, que amam a Tua palavra, que amam seguir os passos de Cristo, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a louvar a Tua divindade, Senhor, a louvar o nosso Senhor Jesus Cristo pelo Senhor que Ele é, a honrá-lo como o Rei que Ele é, soberano, reinando sobre toda a terra. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o nosso Senhor, ó Pai, e a louvá-lo e a entregarmos o nosso coração ao Senhor, ó Pai, como Deus que o Senhor merece ser louvado, ó Deus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que aprendem da Tua palavra, Senhor, e enxergam de fato a figura, ó Deus, da pessoa de Cristo, Senhor, o nosso Senhor que é 100% homem e 100% Deus. Ó Deus, ajuda-nos a aplicar a Tua verdade, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, tanto para sermos consolados no dia da angústia, ó Pai, como para sermos aqueles que são alegres e felizes, Senhor, na esperança de um Senhor que veio e nos salvou, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos cada dia mais a caminhar conforme o nosso Senhor Jesus e a vivermos debaixo da Tua graça, ó Pai. Ó Deus, cuida de nós, abençoa-nos depois deste estudo, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Cuida das nossas vidas, das nossas famílias. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.